Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que sim. Porque estamos aqui começando mais uma edição ao vivo do programa Opinião. Pois é, rapaz, e a gente está ao vivo nessa quinta, dia 5 de maio de 2022. Hoje vamos falar de segurança pública aqui. Você sabe que nesta semana, além de falar de segurança pública, como trouxemos aqui já um representante do Corpo de Bombeiros, não é? E a gente também está falando vamos chamar assim, de empoderamento feminino. Por que não dizer? Porque há uns 2 dias atrás a gente entrevistou aqui a coronel do Corpo de Bombeiros, lembra? Então, a Luciana. E hoje está aqui conosco a posto já aqui a Radassa Suzana, tenente-coronel da Polícia Militar. E ela comanda nada mais nada menos que uma tropa aí de quase 250 homens. Homens! Sabe o que é homem? Ter que... E ali na região mais intensa de Cuiabá e também no estado de Mato Grosso, que é a região da Grande CPA ali e por aí vai. A Radassa está aqui porque tem um trabalho muito árduo, eficiente também, porque a gente tem informações levantadas, não é? À frente do 3º Batalhão da Polícia Militar, e com ela a gente vai conversar hoje durante essa próxima hora aqui. E você que está acompanhando, pode e deve interagir com a gente, caso você tenha alguma pergunta aí da região ou da própria Polícia Militar, que ela possa responder, obviamente, não é? O WhatsApp, 99932-2529, está aí na tela para você interagir com a gente, você que manda aqui no programa Opinião, tá bom? Satisfação em ter você aqui. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, a você que acompanha o programa Opinião também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br, obrigado pelo carinho da companhia, viu? E também você que acompanha pela internet, pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado também pelo carinho da sua audiência, sua companhia, não é? A Radassa, meu nome diferente, mas ela já está há muito tempo aí na lida, na luta, na batalha e, por exemplo, só no 3º Batalhão, no comando ali, há 7 meses, não é? Mas eu quero registrar aqui, deixar registrado aqui a satisfação de recebê-la aqui, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é, rapaz, comandar aí 240 homens? Eu tenho essa curiosidade, não que eu não tenha nunca sido comandado por mulher, mas é porque é uma coisa diferente, não é? A mulher ali, ela tem cara de boazinha assim, mas tem fama de brava também. Fala pra gente como que é isso aí, como é comandar aquela tropa de 240 homens e relata as dificuldades encontradas ali naquela região ali. Primeiro, boa noite. Boa noite. Paulo Coelho, professor Lorenberg. Se eu já estou com frio na barriga de estar aqui, imagina de encontrar o professor. Imensa satisfação. Agradeço o convite, uma grande oportunidade, não só mostrar o trabalho da Polícia Militar, um pouquinho, né, uma fração, como também o trabalho da mulher nessas funções, né? O 3º Batalhão, ele é um desafio para qualquer comandante, né, uma unidade realmente extensa. São 240 homens, é o maior batalhão, tanto em número de bairros, trânsito de pessoas, quantidade de efetivo também. E eu acho que o grande desafio é a diversidade da área. A área do 3º Batalhão, nós temos ali 7 companhias, 8 com a sede, então já são 8 núcleos opostos de comando que a gente precisa gerenciar. A área, ela tem características muito distintas, e aí começa, Paulo, os nossos desafios, né? De gestão, encaminhamento do policiamento. Uma área é de um jeito, que é uma área comercial, outra área é rural, professor. Nós temos uma área rural no 3º Batalhão. Ali compreende também a área rural ali? Também. Ali, a parte do Ponte de Ferro por ali também é de vocês? Toda da gente. Então, falando um pouquinho da área do 3º Batalhão. O 3º Batalhão, vamos falar que ele começa, vamos começar ali do Moinho. Então, ali a gente pega a Avenida das Torres, a região do Belvedere. Toda aquela área é nossa. A gente passa ali pelo Jardim Itália, Santa Cruz 1 e 2, região do Pedregal, do Leblon, é nossa também. Rapaz, só bomba. A gente pega
Não que o pessoal... Desafio, professor. A gente pode fazer vista grossa, é a realidade, é a capital, estamos na capital, né? Então a gente pega ali a Avenida dos Trabalhadores, tudo ali também. Vamos agora para a área do Três Barras, Doutor Fábio, Ponte de Ferro. Ali a Ponte de Ferro já começa a área rural, né? A gente tem a área da cidade e a área rural também. Na área rural a gente também tem... a área rural, ela vai até no paredão da Chapada, pra você ter ideia. Ali tudo por dentro, costurando, bateu no paredão, volta. Acabou o 3º batalhão. A gente também tem a área ali do Jardim Vitória, atrás do Comando Geral, também é a nossa área. Então a gente já começa a enxergar aqui uma área de periferia, uma área rural, uma área um pouco mais elitizada, né, com residências ali de pessoas com poderes aquisitivos melhores, e uma área comercial, que também é um gargalo nosso, que é a área ali do CPA. A gente tem uma área comercial também na região do Moinho, mas o nosso ponto quente ali é na área do CPA. A gente tem várias empresas de tudo quanto é jeito, e aí é outra dinâmica, né? O policiamento é dinâmico porque o crime é dinâmico, né? Então, a área rural a gente trata de um jeito, a área comercial é outra. Hoje, por exemplo, e aí se eu me corto, os senhores me cortam, já viu que eu saio falando e não paro, né? Pode falar. Hoje, por exemplo, nós tivemos um assalto na região, na verdade uma tentativa, né? O cara anunciou o assalto, chegou ainda de pegar um celular, deu medo, muita gente, foi embora. Quando ele foi embora, a polícia militar... Foi aonde isso aí? Foi na Avenida Pernambuco, na verdade a Avenida Sorocaba, que é o início ali do CPA 1. Adassa, olha só, o Lorenberg está doido para perguntar também, mas eu tenho uma... A propósito disso que você falou, e talvez até seja o caso. Eu moro no CPA, eu moro no CPA 3. Eu escutei umas barulheiras de helicóptero subindo lá sobrevoando lá no céu, lá perto de casa. Hoje, por volta do 12:30 por aí. Foi esse horário mesmo. Essa questão do assalto aí? O que aconteceu? Um elemento entrou, os 3 ficaram dentro do carro e ele assustou e foi embora. Mas nisso a gente já tinha característica, informação e fizemos o cerco. Aconteceu esse tipo de ocorrência, a gente já chama o seu PAER. Então a equipe já vem com o helicóptero. É não só uma demonstração de força, como também um apoio e tendo ainda mais a característica do veículo como a gente tinha. Então esse trabalho orquestrado e ali junto também hoje, em especial com a equipe da Rotan, não teve jeito. Os caras pegaram de frente com uma guarnição nossa, uma guarnição do SORP, que também é uma equipe da prefeitura, né, que faz esse policiamento. Imediatamente 3 foram rendidos, um fugiu. O outro que fugiu já tinha uma guarnição próxima e pegou também. Essa ocorrência especial foi interessante, que eles deixaram 2 armas dentro do carro e uma das armas é da Polícia Civil do Estado do Pará. Então, aqui, ó, sendo usado em Mato Grosso para o crime, né? E aí os 4 elementos presos, todos com passagem. Foram presos, então? Foram presos. Uma ação exitosa. E assim, eu brinco assim, que 3º Batalhão é cada dia um susto. Nossa, eu ia dar tiro para cima, eu não tenho arma em casa, mas eu ia dar uma estilingada para cima, aquele barulho lá assistindo televisão. Mas enfim, olha, eu estou brincando, evidentemente, que a gente sabe quando existe. Minha mãe até falou assim, ó, tem bandidagem por aí correndo. Porque quando vê o pessoal do seu PAER ali, sobrevoando, porque tem alguma coisa e sempre tem êxito nessas operações, nesse trabalho aí da Polícia Militar / seu PAER. Né? E deixa eu fazer um parênteses, se me permite, com relação ao seu PAER. A gente tem feito ações, a gente é a Polícia Militar como tudo, né? A gente tem feito ações integradas com o seu PAER, até para desmistificar um pouquinho dessa relação. Helicóptero subiu, tem ocorrência. Então a gente tem tentado mostrar, pelo menos ali na área do 3º, que opa, não é porque o helicóptero subiu que o bicho está pegando, às vezes é o preventivo também. E nessas ações de prevenção, a última que nós fizemos, localizamos um veículo abandonado. Aí. Eu falo que é uma brincadeira, né? Claro que não é um investimento, é todo um trabalho ali do SOPAER, mas assim, num sobrevoo do SOPAER nós já localizamos um veículo. Atira numa coisa e acerta na outra também. Lorenberg, por favor. Tenente Coronel, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui. O nosso programa ganha e ganha muito com a sua presença. O amigo telespectador certamente já está ganhando, eu não tenho a menor dúvida disso, já está ganhando com a presença da senhora, até porque, de uma certa forma, é mostrar o que a Polícia Militar tem feito e vem fazendo com toda a grandiosidade que a gente possa imaginar, né? E pensando nisso, a senhora falou de dificuldades, da intensificação, de sustos, a cada dia um susto. Por falar nisso, tem um trecho aqui de uma entrevista que a senhora deu
para o Gazeta Digital do dia 10 de outubro do ano que passou. E esse trecho eu destaquei, eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. A primeira, entre aspas, é uma instituição, tem dois pilares, duas vertentes. Primeiro, tem uma instituição extremamente masculina, com uma função masculina. Os próprios testes físicos é tudo voltado para eles. Eu já passei por situações de todos os lados. No meio policial, de ter resistência em algumas atividades. E com o público também, ao ponto de abordar na rua e o cara olhar de cima embaixo e falar assim, o quê? Quase dando um descrédito para a gente. Fecham aspas. E aí eu tenho uma pergunta, muito mais para uma reflexão da senhora. Na opinião da senhora, qual a força do machismo na corporação e até onde ele vai? Ou ele poderá vir? Tem alguma coisa mudando para diminuir essa tamanha força ou não? Lembrando que a senhora ingressou na corporação em 2001, né? 2001, professor. Mudou alguma coisa? É muita reflexão aí em todas essas frases, né? Primeiro que a instituição ela é masculina em sua maioria, não tem como. Até porque a porta de ingresso, ela mudou recentemente em 2012 para 20%, mas ela sempre foi de 10%. Então o universo masculino ele é maior. Em fim de carreira, agora a legislação mudou, né? Todos aposentam com 35 anos, mas até 2019, os masculinos aposentavam com 5 anos a mais, ou seja, no fim de carreira eu também tenho já nos postos de comando, tanto de subtenente, que é a graduação das praças máxima, e de coronel, que é o posto máximo dos oficiais, mais homens. Por quê? Porque as mulheres aposentaram mais cedo. Então é, de fato, uma instituição predominantemente masculina. Os testes físicos, embora eles sejam distintos, e eu preciso fazer essa observação, não são iguais os testes de ingresso e os testes de progressão de carreira. Nos cursos de formação exige-se o mesmo, né? Então tá aí outro desafio. A gente tem que acompanhar, a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu não posso formar com uma formação, com uma qualificação diferente do masculino. E aí, entrando na questão do machismo, que é uma palavra assim, bem forte, né? Mas eu vou falar da questão masculina como um todo. Os desafios são grandes. Eu realmente já deixei de ter acesso a algumas situações por ser mulher. Por coisa simples. Teve um curso que eu fui fazer, eu não pude ir porque não tinha alojamento feminino. Então é uma realidade. Mudou, mas mudou muito. Mudou demais. E são reflexões que a gente precisa fazer, porque às vezes com 21 anos de carreira que eu estou hoje, é pouco, né? Mas já dá para ter uma ideia de mudança, né? Quando se fala em mudança. Às vezes a gente tem a impressão que as coisas não mudam, mas não muda sim. Do tempo que eu entrei para cá, nós temos aí, ó, a prova é essa. Hoje a 02 da polícia é Coronel Franciane, é uma mulher. A gente tem hoje a comandante da Força Tática, Tenente Coronel Suzane. Até então você tinha a Coronel Lília, né, que foi sempre uma referência pra gente há muito tempo atrás. Quem comandou? Coronel Lília, não se lembrava mais outros nomes. Agora a gente tem Coronel Jane, Coronel Grazielli, que já exerceu função de comando. Então a gente já começa a enxergar outros ares e as portas se abrindo nesse sentido. E é uma construção, né, professor, dia a dia. Mais do que uma teoria do que deve ser feito ou não, é ganhar espaço, né? E isso a gente tem buscado, né? O corpo feminino tem buscado, de soldado a coronel. Então a gente pega hoje no comando dos GAPs, que são os grupos de ação, a gente tem as mulheres aí à frente, e diversas situações, ministrando aula, dando palestra e fazendo uma série de atividades que não só de comando, mas de estar ali capilarizada nas decisões, nos momentos da instituição, né? Então, eu não vou falar em machismo, mas eu vou falar de uma conquista de espaço num meio masculino. É fácil? Não é. Mas aí, assim, é polêmico isso na minha avaliação sobre o seguinte aspecto. Os testes, lá no começo, os testes de aptidão física, por exemplo. A fisiologia, o corpo da mulher, não é diferente, obviamente, do homem, né? Logo, por consequência, você sabe que o homem tem biologicamente mais força
E não há que se, na sua opinião, não há que se, não sei se mudar, se amenizar, ou dar um refresco, mas dar ter uma visão diferente para que a própria mulher ela tenha proporcional um teste, por exemplo, para entrar na PM? Não, então, Paulo, a entrada ela já tem um teste distinto, né? Hoje tem índices distintos, tanto de natação quanto de corrida. Entrada na PM, índices distintos. Progressão, a gente tem os nossos testes físicos, daqui uns 2 meses nós vamos fazer. Quem vai estar fazendo comigo, entrou comigo, tem um teste diferente. Se for homem, o meu é igual. Nos cursos de formação, aí exige-se da policial militar como exige-se do homem. Agora, é claro assim, cada um faz seu teste, mas vamos falar numa atividade de correr antes da instrução de tiro. Corre para cá, vem para lá, para chegar à fadiga, né? Todos fazem igual. Mas tem, e é interessante mencionar isso, porque fora as super atletas que a gente tem umas mulheres aqui na PM que, olha, uma arada para acompanhar, tem que ralar. É mesmo? Fora essas meninas aí que são super atletas, a gente tem também no dia a dia da atividade policial o companheirismo, isso não tem jeito. Então, assim, eu já passei por situação que o muro era muito alto e eu não tenho, de fato, a força que o colega tinha. E às vezes eu era tenente, o soldado pulava, já dava a mão, porque ele já sabia que eu ia precisar do apoio dele. Então, são coisas do mundo real. Ideal se não fosse todo mundo ali, um Superman, um Capitão América da vida, né? Mas no mundo real, do dia a dia, é isso mesmo. Um dando a mão pro outro e, via de regra, o masculino, e isso é muito legal falar, o masculino, ele tem esse olhar de cuidado. Ele tem um olhar de cuidado, um olhar de estar junto. Isso a gente encontra no dia a dia, professor. Bem interessante. Lorenberg, agora só para falar aqui que a Radassa, ela foi aluna do Lorenberg, lá nos idos de... 2008. O professor tem muita aluna, eu vou ajudar ele. 2008. Eu acho que ele nem lembra, o Lorenberg é meio... muito aluno. Meio snob, assim, ele nem lembra. Outro dia veio aqui um juiz de direito aqui e falou assim, isso é mais um, só mais um, só. Não, ele não fala isso, não. É realmente... Mas assim, impressionante. Quase toda semana tem alguém aqui que já foi aluno do Lorenberg. Por favor. Isso é bom, é muito bom. É bom. Ela foi boa aluna, rapaz? Não é porque exemplar. Exemplar. Não é porque eu estou do lado e fazendo assim aqui atrás? Não, mas é exemplar mesmo. Não é porque ela está armada também com Não, de forma nenhuma. Mas, Tenente Coronel, tem uma outra frase que a senhora menciona, e menciona com tanta força, que eu vou pedir para a senhora fazer um comentário a respeito. Entre aspas. Esse eu encontrei no site do Media News, no dia 16 agora de abril. Entre aspas, tenho plano de ser comandante-geral. Não nego. Falo isso desde sempre. E fica a questão de falar. Faço questão de falar. Porque se não falar e não assumir, a bênção não vem. E é algo que trabalho para isso. Mas falo aos 4 cantos que pretendo ser comandante-geral. Fecham aspas. Eita. Gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito desse trecho. Professora, a gente entra na Polícia Militar, que é uma instituição, um cargo de carreira, né? Então você vai ali calculando, né? Você entra no primeiro ano de CFO, você calcula 3 anos de CFO, mais 2 de tenente, não sei o quê. Tanto tempo, tô lá. E aí a gente vê que realmente a polícia tem a sua dinâmica própria e tudo mais, né? Mas desde que eu entrei, e aí eu falo que eu entrei na Polícia Militar com 10 anos de idade, porque na verdade eu entrei no colégio Tiradentes. Eu entro lá com 10 anos, já calçando sapatinho de homem, então a rotina de polícia, ou pelo menos um pouquinho do que seria a Polícia Militar, eu já começo ali desde os 10 anos de idade. E é difícil não ter essa vontade. E eu não faço questão nenhuma de esconder. É claro que existem detalhes no meio do caminho que precisam ser ajustados para que isso aconteça. E detalhes que não estão na minha governança, não estão aí, estão nos propósitos de Deus. Eu penso assim, se a vontade já está no coração, pronto, vier, vai ser bênção, vai ser. E se não vier, foi Deus quem quis. Eu sempre busco colocar nas mãos dele todas as decisões. Eu realmente dependo da graça, eu dependo declaradamente da vontade de Deus. Então, ele querendo, professor, estou dentro, quero.
passar essa dor de cabeça, porque eu vejo os comandantes, com todo respeito, entra assim meio novo, sai meio cabelo branco, sabe? Sai com o olho meio fundo. Acho que a carga é grande, né? A responsabilidade é muito grande. Mas se Deus quiser, eu tô pronta. Legal. A senhora Tô pronta para chegar lá um dia. É Giselda o nome? A senhora Giselda? Ela foi sua professora? Não, professor. Hoje já perguntaram da dona Giselda, eu já chorei. Giselda Bezerra de Souza, Paulo, É a mãe dela. foi professora do Tiradentes, minha professora, desde os 10 anos até os 17 anos de idade, minha mãe. E aí eu não... vamos respirar. Se chorar aqui vai ter problema, porque aí ela não vai ser comandante. O comandante não pode chorar, não. Mentira, pode sim. Minha mãe é uma guerreira, Paula. Ela foi professora do Tiradentes há mais de 20 anos, professora do estado e do município. Hoje ela está tratando de um câncer de mama há 12 anos tratando. Nos últimos 3 anos ela tem aí combatido um quadro de metástase e é uma guerreira. E está assistindo, que ela é fã de carteirinha. Tá, minha mãe é fã de carteirinha. Dona Giselda, eu quero mandar um abraço carinhoso, um beijo no seu coração, obrigado. Parabéns pela filha que a senhora tem, guerreira, destemida, tanto que está onde está. E escreve o que eu estou falando para a senhora vai vencer esse câncer, porque Deus é maior, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E está lá no Salmo 37, no versículo 5, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, ele lhe ajudará. Amém. E eu parabenizo a senhora, agradeço pelo carinho também de estar conosco assistindo aqui a sua filhona. Eu sei que está aí, toda orgulhosa e com razão. O programa Opinião está entrevistando a filha da dona Giselda aqui, que é a Radassa Suzana, que é comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar aqui, o maior batalhão do estado de Mato Grosso. Ela comanda 240 homens por enquanto. O Opinião dá um tempinho só e volta já, um instante só. Pois bem, o Opinião está de volta aqui, hoje entrevistando a Tenente Coronel da Polícia Militar, Radassa Suzana, que ela é a comandante lá do 3º Batalhão da Polícia Militar e sonha ser comandante-geral da Polícia Militar. Por que não? E seria interessante, imaginou? Eu não tenho conhecimento no país de alguma mulher comandando a Polícia Militar. Eu também não tenho conhecimento, Paulo, mas quando eu vi esse trecho da entrevista, eu falei, mas eu imaginei tendo exatamente uma comandante mulher na Polícia Militar. E tomara que dê certo, viu? É que nem ela falou, Deus provê, Deus proverá. Então ela pôs aquilo que eu falei do Salmo 37 também agora há pouco, vale para tudo na vida, né? E com a competência dela, com esforço, com dedicação, logo, logo as coisas vão se abrir. Já estão abrindo, não tem que se reclamar, mas o caminho é longo, não é? E a gente vai ouvir falar muito aí, e bem, da Radassa. O Opinião agora abre espaço para o www.gazetadigital.com.br. As notícias do GD, acompanhem com a gente aí. A proibição da implantação de 6 pequenas centrais hidrelétricas, as chamadas PCIHs no Rio Cuiabá, após a aprovação do projeto pela Assembleia Legislativa, não é? No dia desta quarta-feira, no dia de ontem, garante a reprodução dos peixes de todo o Pantanal e também o sustento de milhares de famílias que dependem da pesca e também da subsistência para sobreviver, de acordo com a afirmação de especialistas. Dados da Agência Nacional de Águas, a ANA, apontam que o Rio Cuiabá é o mais importante para a economia pesqueira no Pantanal de Mato Grosso. Dos 7.667 pescadores profissionais, no caso os artesanais do Pantanal, 4.142 estão na subbacia do Rio Cuiabá e 3.704 são pescadores que estão no Rio Cuiabá. Todos eles praticam a pesca de subsistência para manter suas famílias, de modo que cerca de 13 mil pessoas vivem da pesca
e conseguem renda total de 26,1 milhões por ano somente no Rio Cuiabá. Na bacia que alimenta o Pantanal, os mais de 7 mil pescadores faturam 69 milhões e 800 mil reais por ano. Além disso, além desse valor aí que é conseguido pelos pescadores na venda do peixe, há também toda uma cadeia de insumos e também de revenda de pescado que movimenta a economia regional. Tá aí, ó, no www Gazeta Digital, que também tem essa informação aí, ó, o presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, delegados de Cuiabá, no caso o ARSEC, o Alexandre de Oliveira, ele afirmou que a alta nos preços de combustíveis, somada aí à baixa demanda de passageiros durante fases críticas da pandemia, contribuíram para o aumento do valor da passagem de ônibus na capital. Atualmente o valor da passagem é de R$ 4,10, mas a partir da próxima segunda-feira, olha só, a tarifa custará R$ 4,95. Com o aumento, o custo do bilhete fará de Cuiabá a segunda capital brasileira com o maior custo na prestação do serviço, ficando atrás apenas aí da capital do Paraná, Curitiba. E aí, Lorenberg, tem razão de ser? Lhe convenceram, lhe se sensibilizaram esses argumentos aí do presidente da SEC? Tivemos uma pandemia aí, agora está falando da questão do preço do petróleo, não sei o quê, não sei o quê. Você acha que faz sentido isso? Vamos começar pelo começo. Veja, é o segundo maior valor da passagem e o primeiro é Curitiba. Mas se compararmos o transporte coletivo de Curitiba com o de Cuiabá, nós estamos muito, mas muito... Anos-luz atrás. Anos de luz. É exatamente isso, Paulo. Anos-luz atrás de Curitiba. Portanto, a partir daí, os 4,95 não é o valor correto que deveria ser cobrado pelo usuário cuiabano. Aliás, cuiabano e varzagrandense. É o pior transporte coletivo do país. O usuário paga para um transporte coletivo de primeiro mundo e tem um serviço prestado de 12º mundo. Não tem a menor condição de pagar um alto valor e ter um serviço ruim, de baixíssima qualidade. Infelizmente, o usuário não tem nenhuma esperança desse transporte coletivo melhorar. Concordo, vou assinar embaixo ali, depois você passa para eu assinar embaixo aí, porque é isso. Não tem qualidade, como que você vai aumentar o valor de tarifa de transporte coletivo? Aliás, vamos convidar aqui para semana que vem para vir aqui o secretário de Mobilidade Urbana para falar um pouco sobre isso também, né? Ver qual que é o argumento da prefeitura nesse sentido aí. O Opinião de hoje está entrevistando a Tenente Coronel Radassa Suzana, 39 anos. 38. É isso mesmo. Aqui a Caroline... Eu preciso ganhar uns dias, que eu ainda vou fazer 39 fim do mês. Caroline falou Paulo. que é 39. Não, ela já arredondou e eu não abro mão do meu 38, porque ainda falta 10 dias, ou 15. Caroline está ali. Aquela que está te filmando ali é a Caroline. Briga com ela aí, está ficando a mais velha aqui. Mas olha só, o Tenente Coronel Radassa, o efetivo lá 240 já foi maior, 400. Hoje, com a realidade que vocês enfrentam aí, dá para tocar ou há que se ter urgente aí um concurso, o ingresso de novos homens? Como é que está a lidar aí com esse efetivo? Entendeu a instituição pela necessidade de uma nova demanda, né, de ingresso, cujo concurso aí está em trâmite, né? Mas a verdade é que hoje a Polícia Militar ela precisa trabalhar com inteligência, né? Inteligência no sentido de estudar a dinâmica do crime, fazer mais uso de dados estatísticos, de dados mesmo, né? Então eu pego aqui a área do 3º Batalhão, por exemplo, que é uma área dinâmica. Eu não posso trabalhar todas as áreas como se fossem iguais. Eu preciso, em determinado horário, ter uma guarnição aqui, em determinado horário eu não preciso. Ou eu posso, sim, tirá-la e deixá-la com mais atenção em outro ponto. Hoje a gente tem tentado implementar e já estamos trabalhando, inclusive já trabalhando mesmo, já na prática, com o uso de drone, né? É uma ferramenta interessante. Tem essa estrutura já lá? Estamos. Hoje o Comando Regional 1
fez a aquisição de alguns drones, já foram Aquilo que eu escutei disponibilizados. lá em cima de casa hoje à noite não era drone não era helicóptero Não, mesmo. era helicóptero, era helicóptero. E hoje o 3º Batalhão já faz uso de drone na inteligência e na área comercial, como os outros batalhões, né? E é uma ferramenta interessante, é nova, a gente vai descobrir lá na frente o impacto disso, mas tem uma amplitude, uma câmera muito boa, a gente consegue ter uma visão bem interessante, inclusive nessas ocorrências como a de hoje, né? A de hoje a gente não chegou de utilizar o drone, mas a gente tem utilizado. E é isso, é o uso das ferramentas que se tem, né? O próprio patrulhamento rural, nossa, o patrulhamento rural ele trouxe assim, algo que... E aqui eu preciso destacar o papel do Tenente Coronel Cândido, né, que é quem idealizou a patrulha rural. Hoje a patrulha rural não é 100% porque nunca será, o policiamento nunca atingirá 100% de efetividade porque é impossível. O crime ele acontece, enfim... Os caras trabalham também o tempo todo, porque né? a criatividade está de todos os lados, né? Proporcional, né? Proporcional, exato. Então hoje a patrulha rural com uma ferramenta simples de georreferenciamento, análise de dados, cadastro de famílias, hoje a gente pode se dizer que praticamente zerou comparando com o que se tinha ano passado. Essa base tecnológica, vamos chamar assim, ela fica lá no comando, lá no 3º Batalhão ou ela fica lá na base do Comando Geral? Hoje o sistema que nós temos de controle, ele tem ficado na CIA 3 Barras, que é a CIA mais bem localizada, né? É claro que ainda falta uma estrutura falta completar essa estrutura de georreferenciamento, mas com o que se tem já, os resultados são muito bons, né? Entendi. Lorenberg, por favor. Tenente, pegando exatamente uma carona em trechos da frase que a senhora mencionou agora nessa resposta, fala que bairro precisa de um tratamento diferenciado do outro e levando em consideração o tamanho da área que está sob o comando do seu batalhão. Levando em consideração isso, a senhora poderia dizer quais são as áreas, se dividíssemos em sub-áreas desse tamanho, para ser bem redundante, a área do batalhão, quais seriam as sub-áreas mais violentas sob o comando do 3º Batalhão? E por que elas podem ser vistas como áreas de violência? Professor, é interessante essa pergunta, mas ao mesmo tempo eu sempre faço a seguinte observação. A violência ela é sentida de várias formas, né? Então a gente pega uma área ali como a região ali do Santa Cruz, Jardim Itália, é uma área que não se tem, né? Algumas ocorrências como a gente vê no 3 Barras, por exemplo. Leblon não tem. Então ali você não vê o tráfico de drogas, como às vezes a gente sabe que tem alguns pontos e trabalha nesses pontos. Não é como uma área comercial como hoje, que as pessoas foram lá e renderam e tentaram cometer o assalto. Mas são pontos tranquilos que, infelizmente, quando ocorre de ter um assalto à residência, um furto. O furto é aquela que a comunidade, o dono da casa nem viu o bandido, mas entrou dentro da casa e viu tudo revirado. Isso a gente trata como um ponto muito quente, porque a sensação de insegurança termina sendo grande. Quanto mais o roubo residencial. Então a gente trata, professor, as nossas áreas dentro delas. Então eu vou aproveitar essa fala do senhor, a gente faz as nossas divisões por área e dentro dela a gente trata os pontos que precisam ser trabalhados, porque eu não posso dizer que esse roubo que eventualmente ocorre numa região como o Jardim Itália não traz um impacto tão grande, se não maior, do que termina ocorrendo quase todos os dias numa área comercial. Então é bem complicado, ao mesmo tempo que a gente precisa analisar então o ponto comercial, vamos analisar separado. Na área comercial, que é CPA 1, 2, 3, ali o CPA 2 ele é de fato um destaque naquela região. Ali é onde ocorre mais. CPA 2? CPA 2. Então ele de fato é a Avenida Pernambuco, né? Porque a Avenida Sorocaba ainda é mais tranquila. Então ali a Avenida Pernambuco, ela é, dentro daquela região, com aquela característica, uma área mais difícil de se tratar. É uma área que chama mais atenção. Então, é uma área que a gente disponibiliza mais o policiamento nos horários de pico, no horário que o comércio está aberto. Ao mesmo tempo, ali a gente tem os bancos de madrugada, são pontos que podem ser invadidos. Então, a gente também tem aquele olhar. Aí eu vou para uma outra área, então vamos pegar ali o Pedregal, vamos ali para a região do Leblon, já é outra característica. O tipo de violência eu diria que é diferente, mas ao mesmo tempo é impactante, porque às vezes a mãe de família está chegando 11 horas de uma faculdade
e às vezes se depara com uma situação de tráfico e ela tem que abaixar a cabeça e ir embora. Então isso pra gente também é um ponto de alta violência. É um ponto de alta violência porque aquela mulher, ela de repente para de estudar porque se sente insegura de sair de casa, de pegar um ônibus, enfim. Então eu acho que é mais ou menos isso. Dentro dos seus pontos a gente trabalha as regiões de acordo com a sua particularidade. Ô Radassa, estou íntimo, né? Radassa. Ah, por favor. Falar nesses bairros problemáticos aí, eu queria saber, eu tenho curiosidade para saber, qual é a limitação da polícia militar, que faz o trabalho ostensivo, num bairro, numa rua como a 4 de Janeiro, por exemplo, no Leblon, no Pedregal. Eu falo esses dois bairros, eu tenho um carinho e tenho amigos lá, né? Famílias que moram lá, que eu adoro, inclusive, né? Mas assim, o bairro é problemático. Já foi decretado até toque de recolher pelos os caras mesmo assim, do tráfico. Como que é a limitação de vocês para agir propriamente? Por que eu falo isso? Porque tem o traficante e tem aquele que é o dependente químico, né? Não é raro você passar por ali e encontrar as pessoas perambulando noiados mesmo da Silva, sabe? Não, aparentemente não oferecem perigo, mas, enfim, ou oferece também, como você falou do exemplo de alguém que esteja voltando da faculdade e ser abordado, porque a droga, ela faz isso, né? Qual que é a limitação de vocês? Qual que é a orientação? Porque tem muita gente que eu já fui repórter de polícia e eu já vi noiado ser preso várias vezes e daqui a pouco está solto e não se resolve o problema. A segurança pública quase sempre, quando pergunta para a sociedade, né? O que é segurança pública? Eu ver a polícia militar nas ruas. E a gente sabe que a segurança pública é muito mais do que isso, né? É dizer o óbvio que uma rua escura chama a atenção para um ato criminoso naquela região. Então, vamos pegar aqui o Leblon e o Pedregal, que são regiões, assim... de maior incidência, né? Ali são bairros escuros, são bairros que precisa uma investigação de alguns pontos que fogem ao nosso alcance, né? O papel da Polícia Militar, trabalho ostensivo, então a gente precisa também de outras atuações e outras frentes. Isso envolve outras polícias, dependendo do caso, isso envolve a questão social, isso envolve as questões de tratamento, de dependência química. É um cara que vai ser preso, amanhã ele está lá de novo fazendo a mesma coisa. E não importa o quanto ele fique preso nesses casos. Ele vai voltar porque ele é um dependente químico, é uma questão sanitária, saúde. Então, assim, a segurança pública termina caindo no nosso colo como se tudo isso fosse e, de fato, não é. E termina, assim, a gente sempre fala, né? Por exemplo, uma ocorrência simples de alguém que está alterado, seja por efeito de droga ou mesmo por uma questão psicológica, né? Existe a instituição que faz esse atendimento, que é o SAMU, ou então bombeiro, Sim. Enfim. Mas normalmente quem chega primeiro? A polícia. E a gente já teve casos de que esse cidadão, ali sob efeito de entorpecente, inclusive um caso muito característico ali da área do Terceiro, que aconteceu há muito tempo, ele era realmente, tinha problemas mentais. Quando a guarnição chegou, ele veio para cima com um facão, uma enxada, não me lembro a época, isso não tem tempo, viu, professor? Então foi lá na época do curso de Direito. E ele foi para cima da guarnição, e a guarnição tinha o quê? Uma arma. E a guarnição terminou para se defender. Abatendo, né? Que chama... Usando o uso da força letal, e esse cidadão morreu. Ele precisava da polícia militar? Não. Ele precisava de outra assistência. Um socorro a polícia social, militar foi a primeira que chegou e a ocorrência evoluiu. A ocorrência terminou evoluindo. Então, assim, todos os bairros, sem exceção, não precisam só da polícia militar. Até aquele mais, né, bonitinho, às vezes com uma iluminação, não é só a polícia militar. A segurança pública ela é sistêmica, né? Ela é dever do Estado, é obrigação de todos. E de todos, de várias áreas do Estado, né? Lembrando que no Pedregal tem uma companhia ali de polícia, né? Uma base, não sei se é companhia, uma base da polícia militar ali também, e que deveria, em tese, coíbe de fato, mas mesmo assim a turma está por ali ainda agindo, e o bairro é famoso, Pedregal e o Leblon, que é emendadinho ali. E aí é uma questão de social e tudo, e entra ano, sai ano, entra prefeito, entra
sai prefeito, entra governador, sai governador e a solução não vem, né? A CIA Pedregal, Paulo, ela faz parte do 3º Batalhão e aí, professora, eu diria que no campo dos desafios, ela realmente é um dos desafios nossos, né? A gente tem ali tentado implementar algumas atividades inopinadas. A Tenente Ladislaine assumiu recentemente a base. Ela assumiu recentemente a base já com essa proposta de tentar estudar um pouco mais a região, identificar ali o que realmente traz aquela insegurança que se tem, né? A gente tem conseguido bons resultados, mas é como você falou, um processo longo, um caminho longo, e vamos caminhando aí. Tá bom, olha só, não tá bom, mas vai estar bom porque eu confio no trabalho da Polícia Militar e temos que ter mais gente na rua trabalhando, porque a presença da polícia, ela a sensação de segurança, ela traz realmente um resultado muito importante, não é? E a gente espera que esse efetivo se aumente, e as companhias, que volte a polícia comunitária, aquela de chamar o seu Lorenberg pelo nome. Ô, seu Lorenberg, tudo bem? Bom dia, seu Paulo. Bom dia, dona Radassa. Como vai a senhora? Então, essas coisas que precisa de ter, a coisa mais próxima, assim, que isso faz, já tem estudos, inclusive, nacionais aí, que mostram resultados positivos. Opinião dá um tempinho só, rapaz, e vamos, daqui a pouquinho, voltar com o terceiro e último bloco do Opinião desta noite, um instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião com a Radassa Suzana. Ela, na verdade, é Radassa Suzana Bezerra Souza, o nome é comprido. Radassa Suzana, com 2 N's no Suzana e com H no final, Radassa também tem H no final, Bezerra com E, é tudo diferente a mulher. E é comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar. Ô Boca, o nosso diretor de imagens, temos aí um vídeo, vamos colocar o vídeo aí da Radassa, né? Vamos colocar aí para a gente ilustrar a nossa entrevista também. Vamos embora ver aí. Na tarde de hoje, policiais militares do 3º Batalhão conseguiram realizar a prisão de um elemento que há muito tempo já vinha sendo monitorado pela nossa agência de inteligência. Com ele foi apreendido a quantia de aproximadamente meio quilo do que tudo indica ser maconha e 10 porções do que leva a crer que seja a pasta base. Também foi localizado com ele 2 balanças de precisão, certa quantia de dinheiro e o mais interessante, um caderno com várias anotações de venda. Fica o nosso parabéns ao 3º Batalhão, às equipes de atuação especial GAP1 e GAP2 pela apreensão. Verdade. Isso é comum encontrar esse tipo de apetrecho, né? A droga com as balanças, chamadas balanças de precisão, em operações como essas aí, como o trabalho, já nem é operação, o cara recebe uma denúncia, vai lá e paf. E não é um trabalho da Radassa sozinha, ela sozinha tem uma turma toda, tem foto do pessoal também aí, Boca, mostra pra gente, por favor, aí pra gente já, pra gente esgotar, aí ó, tem essa turma aí, compõe, tem muito mais do que isso aí, mas aí é um pessoal que compõe lá o 3º Batalhão, né, Radassa? Aí foi, inclusive ali tem uma parte com o seu pai, ali... Isso foi, pois é, mas tem muita, são 240 pessoas, então, e tem um pessoal que também, como que é a carga horária lá, 12 por... A carga horária do 3º Batalhão, ela é igual para toda a Polícia Militar, né, padronizada as escalas de serviço, tem o pessoal de expediente, que trabalha no período da tarde, período da manhã, e tem as escalas ali, 12 por 24, 12 por 48. A gente tem escalas fixas também no período da tarde, então tem militar que trabalha em ronda escolar, a gente tem militares que trabalham na ronda bancária, então eles têm um horário pré-determinado. E é interessante, Paulo, que o 3º Batalhão, se tem alguém que é uma figura assim, menor ali, sou eu. Primeiro que eu estou há menos tempo. Segundo que quem faz esse trabalho, que é o embate mesmo, né? São ali os nossos cabos, soldados, sargentos, tenentes. Hoje eu tenho um quadro pouco de oficial, mas é um quadro assim que tem conseguido, né, fazer o encaminhamento bem dessas ocorrências. A gente tem uma agência local de inteligência muito bem empenhada, inclusive é referência para as outras agências, para as outras ALIs que a gente chama, né, do CR1, que tem feito principalmente apreensões nesse sentido, né, o levantamento de informação,
um monitoramento e coisas nesse sentido. O 3º Batalhão ele tem uma tropa antiga, uma tropa que está ali há muito tempo, tem uma gurizada nova, mas a maioria ali é pessoal já, que carrega ali o batalhão de forma firme e intensa. Lorenberg. Tem uma discussão que está correndo no país todo e eu gostaria muito da opinião da senhora. A discussão em Mato Grosso ela é muito menor do que tem ocorrido em outros estados, em especial São Paulo, que até o governador entrou na discussão. E eu estou me referindo exatamente às câmeras no uniforme do policial. A senhora é a favor ou é contra esta câmera? Olha, professor, o senhor vem com cada pergunta aí que está emparedando a gente, né? Na verdade, a gente tem que se adaptar às novidades. Tudo que é novo é muito difícil. A gente tem vivido hoje num cenário nacional um acompanhamento, vou usar o termo acompanhamento maior da atividade das polícias, tanto militar quanto civil, e aí eu vou colocar também a polícia penal. Por quê? Justamente porque são atividades que são feitas no risco, no calor da emoção, atividades que envolvem perigo, né? Não é atividade de ir sentada dentro do ar-condicionado com possibilidade de pensar e decidir, né, com o tempo. Não, é ali, no calor da emoção. E eu entendo como válido, o acompanhamento, eu entendo como válido esse monitoramento, que não pode virar isso uma arma contra o policial militar e entender que as ocorrências são feitas assim, com tempo para pensar. A atividade do policial militar ela é intensa, ela é perigosa, a adrenalina quando sobe, a gente normalmente tem visão de túnel, é normal, é fisiológico. Quando o medo vem, que o medo vem, Paulo, não tem jeito. Quem não tem medo, não vive. É o medo que nos mantém. Então, quando o medo vem, a adrenalina sobe, a visão de túnel chega, a gente fica com dificuldade. Existe treinamento? Visão de túnel existe. para explicar para quem está assistindo, visão de túnel é exatamente o quê? É o que se tenta combater, que é o quê? Quando o medo vem, eu fixo naquele ponto e às vezes eu não enxergo. Às vezes eu não enxergo a periferia, às vezes eu não enxergo um ladrão que está na porta, às vezes eu não enxergo outras variantes, até mesmo como uma criança passando. Isso faz parte do medo. E a gente treina, e eu sou uma defensora de treinamento intenso, quanto puder, para se evitar isso. Para quê? Para você ter muito mais controle nessas ações. Mas somos humanos, não somos máquina, não somos... né? E o dolo, né, que tem que ser combatido. O que é o dolo? É aquele policial que age mal porque quer agir. Que age com truculência, que age... Isso sim, isso tem que ser combatido. Mas eu penso que tem que ter um olhar com cuidado, né, quando for implantar. Mas vamos aguardar ao seu tempo. Lorenberg tocou no assunto no primeiro bloco. Eu queria esmiuçá-lo no seguinte sentido. Você, propriamente, Tenente Coronel, falou aí do pessoal que realmente carrega a nossa querida PM, no caso especial lá do 3º Batalhão. Aliás, mandar um abraço para o cabo Edir, né, que está assistindo também, que deve estar assistindo, né, porque ele também trabalha lá, é um dos membros lá, um dos componentes. Quando você vai para o front também ou fica sentadinha lá, só mandando, faz isso, faz aquilo? Porque assim, se for, eu queria saber qual que é se já enfrentou a situação de alguém desprezar essa aí, mulher, eu vou baixar a bola para a mulher, entendeu? Uhum. Como é que funciona num meliante, um traficante, por exemplo, um cara perigoso, por exemplo? Porque os Zé Ruela eles não vão afrontar, mas como que é isso? Eu brinco com os policiais que tem lá, que são desse tamanho, forte, eu falo, gente, vocês não devem sofrer na PM, né? E até parece, sofre mesmo que o cara, ainda mais quando está sob efeito de droga, alguma coisa, ele termina indo pra cima. Mas eu já tive situações, como vários policiais militares, que você é um cara louco, ele vem pra cima e... Aí eu não sei, viu, professor, se às vezes paga pra ver porque é mulher, né? Vamos arriscar, é mulher mesmo, não sei. Mas assim, a gente tem esses embates, eu imagino que as mulheres talvez sofram um pouco mais, porque eu já tive situações, ainda mais quando tenente, capitão, de você falar, parado, polícia militar, e o cara primeiro te olha, você tem que repetir, mas que não entendeu. Mas a função de comando, ela exige da gente vários olhares, né? Sempre que possível eu estou com os meninos na rua, até para conhecê-los ali no dia a dia.
Ontem, por exemplo, fiquei na área da Companhia do Bosque, conversando com eles e ali também tentando achar alguma ocorrência, pegar alguma coisa e estar junto até meia-noite. De manhã cedo a gente já foi para outra atividade. Então é bem dinâmico também nesse sentido, né? Uma hora você está na rua, uma hora está sentado também decidindo, uma hora está decidindo na rua, uma hora é bem dinâmico. O pessoal está com armamento novo já, porque o secretário Bustamante esteve aqui recentemente, na verdade faz um tempo já, alguns meses, falando das Glocks, né? Já estão com Glock, todo mundo com Glock? Todos ainda não, porque a compra ela foi feita em etapas, né? Me parece que agora já está na etapa final e logo toda a tropa vai ter, inclusive, uma arma para cada policial militar. Mas hoje, trabalhando na rua, cautelando, e mesmo que tendo que devolver no fim de serviço, toda a tropa do 3º Batalhão. O que é uma briga, viu, professor? Porque assim, a gente tem a ponto .40, que o militar aprendeu com ela e não quer soltar. A gente fala, não, a Glock é melhor. E mais segura, né? Mais segura, a chance de dar um apanho é bem menor, quase zero. E aí você quase que tem que convencer, ainda mais os policiais mais antigos, não, vamos lá. E agora, recentemente, a gente qualificou todo o 3º Batalhão, todos habilitados para 9mm e todos já cautelando no serviço. Lorenberg. Tenente Coronel, no dia 10 de dezembro do ano que passou, a senhora teve uma reunião com o reitor do Instituto Federal de Mato Grosso, o professor Júlio César, e com representante do Escritório de Capacitação de Recursos de Diretoria Sistêmica de Planejamento, o senhor Carlos André de Oliveira. Esta reunião foi um pouco longa, conversaram de tudo, e eu gostaria de saber qual é o resultado prático deste encontro da senhora com o Carlos André e com o reitor do IFMT. Olha, professor, fora o fato de que o senhor deveria ser um investigador, viu? Oxi! Essa reunião ela foi muito importante para a gente. A gente, ali no 3º Batalhão, está tentando caminhar e engatear numa área chamada captação de recursos, que hoje é um campo a ser explorado por qualquer instituição, quanto mais o executivo, né? E aí, dali saiu uma parceria fantástica com o FMT. Primeiro, eles nos qualificando e nos ensinando como captar recurso, como buscar outras frentes de melhoria no batalhão, de aporte no batalhão. E agora, recentemente, a gente já está fechando a revitalização do batalhão através da IFMT. Ainda está meio segredo, ainda não passei muito para frente, mas é algo que já são frutos reais. Dessa reunião também, a gente já conseguiu uma emenda de 150 mil, já está autorizada e já está tramitando em fase de compra, de 150 mil em munições treina para 9mm, porque o militar ele foi habilitado, mas agora ele precisa treinar, né? Ele precisa conhecer um pouco mais da arma e se qualificar nela. O que vai equivaler aí a quase 210 munições para cada policial militar, para a gente estar treinando aí no decorrer do ano ainda. Entre outras coisas, né? Desde a reforma de uma companhia também, já aportou para a gente 50 mil, TAC, recebemos agora recentemente um TAC, termo de ajustamento de conduta de quase 50 mil, isso porque a gente está caminhando, só engatinhando, professor. A gente pretende ir longe nessa parceria. Já avançou bastante, né? Já bastante. Tenente Coronel Radassa, antes de encerrar o programa aqui, eu vou te pedir para fazer, considerando aí o papel da mulher, não é, o empoderamento que eu citei aqui no começo do programa, deixa uma mensagem aí, especialmente para as mulheres, não é? Porque muita gente, eu não posso, eu acho que... uma mensagem aí de incentivo, porque eu acho que muitas até pensam, mas não têm a coragem, né? Uma mensagem para que essas pessoas possam ingressar também no serviço militar, seja lá na nossa PM, no Corpo de Bombeiros, enfim. Mensagenzinha aí de um minutinho. Fantástico, Paulo, porque sempre que se fala em empoderamento, o que quer se dizer sobre isso? Quer se dizer liberdade, a mulher ter liberdade para ela fazer o que ela entende que é justo, honesto, escolher o trabalho que ela quer, a profissão que ela quer, ela não se acovardar ou se intimidar em função disso ou daquilo, né? Eu venho de uma família simples, eu venho de escola pública, mulheres como eu passaram em concursos difíceis, eu considero um concurso difícil, né, para entrada na PM, outras estão aí, quase chegando, vão ter agora o teste físico, e enfim, não só para a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, para qualquer área. Polícia Civil também. Polícia Civil, nós não só podemos, como devemos conquistar e buscar esses espaços.
conhecimento, sou filha de professor, meus pais são professores, os dois, eu entendo que esse é o caminho, a busca do conhecimento, a busca de liberdade. Que ótimo e bom ouvir isso, né? Que isso fica aí armazenado aí na sua cabeça, porque aqui está um exemplo que deu certo, está dando certo, que ela é fruto de alguém que deu certo, que é a dona Giselda, que é professora. Aqui eu mando mais uma vez um grande beijo e ó, o versículo 37, né? De novo, o Salmo 37 Não para a esqueça senhora. do senhor Carlos, viu? E o seu Carlos Seu também. Carlos. O seu Carlos é o pai da Giselda. Da Radassa. Da Radassa, é o marido da Giselda. Obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço continua a postos para bem informado. Agradeço, Paulo, professor, imensa satisfação revê-lo. Eu brinquei aqui que a barriga tá doendo, a mão tá ó, mas passa rápido. E foi uma Passa. conversa boa, agradeço a oportunidade. Não posso deixar de mandar abraço para minha mãe. Em nome dela eu mando abraço para todas as mães, pelo Dia das Mães. Sou mãe também, queria mandar abraço pro meu gurizinho, um carinha de 14 anos, mais alto que eu. E agradecer a minha família, agradecer a Polícia Militar, agradecer as oportunidades que tem aberto aí para nós e dizer que é uma imensa satisfação. É toda nossa. Lorenberg, então, com satisfação a gente se encontra amanhã. Até amanhã. O pastor da Assembleia de Deus, que na verdade é presidente do Comec, né? Isso. O Fábio Sena, presidente do Comec, que é o Conselho dos Pastores das Assembleias de Deus aqui do estado de Mato Grosso. O Fábio Sena vai estar conosco às 7h30 da noite, nesta sexta-feira, às 7h30. Não perca, ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também. Vai rápido. Que isso. Obrigada. Uma boa conversa, um bom Gente, papo. obrigada.